Olá, irmãos, muito boa noite. Uma alegria poder voltar a este contato, mesmo através dos meios eletrônicos, com os irmãos. Uma alegria poder estar em comunhão com os irmãos. E nesta oportunidade, lembro aos irmãos que este é um culto de doutrina e oração. Por isso, eu solicito que os irmãos estejam orando em favor de muitos irmãos que estão atravessando dificuldades, irmãos que estão atravessando dificuldade no trabalho, com seus negócios, negócios que estavam na expectativa de se realizarem e foi impedido por causa da quarentena. Enfim, os irmãos estejam lembrando desses queridos, também lembrando daqueles que estão enfermos, alguns com problema de câncer, alguns com problema de pressão, enfim, irmãos que nós conhecemos, sabemos os nomes e que os irmãos estarão lembrando aí, colocando diante do altar do Senhor. Também, por extensão, a irmã pode incluir aqueles seus amigos que eu não conheço, que a igreja talvez não saiba, mas você sabe e você pode estar colocando diante do Senhor também, junto com o seu clamor ao Senhor. Ore também para que possamos voltar a nos reunir no plenário da igreja, no salão da igreja, a termos comunhão, e que esse tempo possa passar rápido, nós possamos voltar ao convívio cristão, a estarmos nos vendo, conversando, trocando ideias, vivenciando situações diferenciadas. Coloque isso também diante do Senhor. Não se esqueça também, o irmão, a irmã, de estar orando pelo nosso país, pelo nosso presidente, pelos nossos deputados, senadores, pelo nosso Supremo Tribunal, pelos juízes, as pessoas que têm responsabilidade sobre os seus ombros de conduzirem os destinos de nossa nação, os empresários, que os irmãos possam estar colocando diante do Senhor. Muitos desses líderes que citei são cristãos, são crentes, são servos do Senhor, foram colocados ali pelo Senhor para este momento de nossa história. Coloque, portanto, diante do Senhor essa situação, esteja orando ao Senhor. Oremos. Pai querido, nós te agradecemos pelo privilégio deste encontro, a oportunidade, Senhor, de nos reunirmos diante do teu trono para colocar, ó Pai, diante de ti os nossos anseios, as nossas angústias. E pedimos, ó Pai, nesse instante em especial, pelo nosso país, pela situação, Senhor Deus, especial de dificuldade porque estamos passando com essa situação do vírus. Pedimos ao Pai que estejas conduzindo os homens da ciência que estão cuidando dos enfermos, os homens da ciência que estão cuidando, Senhor Deus, de pesquisas para que possamos ter vacinas. Enfim, Senhor, conduz aquelas mentes para a glorificação do teu nome e para que possa sanar, ó Pai, este mal que nos surpreendeu a todos e colocou todo mundo numa situação de risco. Nós suplicamos ao Pai que tenhas misericórdia das nações, misericórdia em especial do teu povo. Pedimos ao Pai em favor do retorno da tua igreja. Nós estamos ansiosos, ó Pai, para nos reunirmos novamente como filhos teus, no templo dedicado, consagrado, Senhor Deus, ao culto, ao teu nome. Que, Senhor, esse momento possa chegar rápido e possamos voltar, ó Pai, ao convívio fraterno. Pedimos pelos enfermos, pelos internos, pedimos, ó Pai, por aqueles que estão passando dificuldade financeira por consequência do vírus, aqueles que ficaram desempregados. Pedimos ao Pai por aqueles que iniciaram negócios e tiveram que interromper e estão agora em prejuízo porque não podem auferir lucros. Que o Senhor esteja
abençoando estes, em especial os teus filhos. Também, ó Pai, pedimos pela nossa nação, pelos líderes de nossa nação, em todos os níveis, que eles possam, Senhor, estar sendo conduzidos por Ti, pelo Teu Espírito. Especialmente aqueles, ó Pai, que ali foram colocados como servos Teus. Que eles não se esqueçam da responsabilidade que têm como instrumentos de Tuas mãos para a condução salutar da nossa pátria. Conduza-nos, ó Pai, no estudo desta noite e abençoa-nos, ó Pai, neste aprendizado. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Os irmãos, não se esqueçam da nossa escola dominical, no próximo sábado, às 9 horas. Sintonizem os seus receptores para que possam ouvir a nossa educadora religiosa no texto que ela está comentando aos Efésios. Também, no próximo domingo, a Ana Cláudia estará concluindo com mais 2 mensagens o texto de Abacuque. No domingo passado, fomos ricamente abençoados por ela, pelo Senhor, através dela, com a mensagem que ela nos trouxe. E esperamos, ó Pai, que estas bênçãos continuem no próximo domingo. Então, os irmãos sintonizem no próximo domingo. Não se esquecendo também que temos às 17 horas de domingo o culto infantil. Reúna as crianças, vocês que têm filhos pequenos, reúnam as crianças e sintonizem às 17 horas para assistir o culto infantil. Será um momento especial para eles. Falem com a irmã Esther ou com a Juliana para que elas possam orientá-los sobre como sintonizar naquele momento. Passemos então ao nosso estudo. Irmãos, estamos na última parte do nosso estudo sobre o homem. Informo que abordamos muito superficialmente o assunto, não nos aprofundamos dessa doutrina. Há muito mais que pode ser dito sobre essa matéria. Não me aprofundei para não tornar o estudo longo, cansativo, enfadonho, mas nós podemos e devemos voltar ao assunto em oportunidades futuras. Mas concluo dizendo, queridos, que a recompensa para o homem que crê, se arrepende, é justificado e regenerado, será a sua glorificação. Lembram-se quando eu disse, estudando sobre o pecado, que o homem foi destituído da glória de Deus? Eu citei o texto de Romanos 3, 23, para fazer essa afirmação. Lá está escrito, a afirmação original do apóstolo Paulo: todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Pois bem, o mesmo apóstolo Paulo, escrevendo na mesma carta aos Romanos, só que no capítulo 8, versículo 30, ele diz que os que Jesus salvou, a estes justificou e também os glorificou. Então, a glorificação perdida por causa do pecado, lá no Éden, no contexto de Adão, ela é recuperada, essa glorificação é recuperada através de Cristo. Quando cremos em Cristo, quando permitimos uma renovação espiritual, uma transformação de alma, uma renovação de espírito. Então, meus queridos, nós passamos a ter direito a esta glorificação a partir dali. Mas qual será a glória do salvo? Como se explica isso aí? Não sabemos. Esse é um dos segredos da palavra. A Bíblia não revela que glória é. Há outras referências sobre essa glória, figurando como coroa e como, enfim, há outras especificações para essa glorificação. Então, nós não sabemos especificamente o que é
materialmente o que é, espiritualmente o que é a glorificação. Sabemos apenas que é um direito nosso. O apóstolo Paulo afirmou aos crentes em Corinto que o que sabemos é como uma imagem refletida em espelho. Apenas vemos uma parte de nós. Quando nos miramos no espelho, apenas vemos uma parte de nós, a parte fronteiriça. E esta ainda pode estar embaçada pelo espelho sujo ou distorcida por um defeito no espelho. Mas aí, depois dessa figura, Paulo diz, mas quando chegarmos lá, quando chegarmos na glória, quando chegarmos na presença do Senhor, então saberemos tudo com perfeição. Então eu agora não sei explicar o que é essa glorificação, na sua extensão, o que ela significa. Mas quando chegarmos lá, quando eu chegar lá, imediatamente eu saberei, e você também saberá quando tomar posse dela. Texto de 1 Coríntios 13, 12, fala sobre este exemplo de Paulo com o espelho. Agora nós só conhecemos parte de nós e parte das coisas que o Senhor tem prometido para nós. Mas no futuro será revelado quando vivermos em plena forma perante o Senhor. O apóstolo Paulo, antes da sua morte, escreveu a Timóteo, seu discípulo na fé, seu filho na fé: combati o bom combate, terminei a carreira e guardei minha fé. Tenho certeza que a minha coroa está reservada, a qual o Senhor, justo juiz, me entregará naquele dia. E não somente a mim, mas a quantos o amam e aguardam a sua vinda. 2 Timóteo, capítulo 4, versículos 7 e 8. Esta referência, Timóteo, também está relacionada à glorificação. Ele fala aqui, Paulo fala aqui, dirigindo-se a Timóteo, ele faz referência à coroa. Ainda escrevendo aos crentes da igreja em Roma, o apóstolo disse: considero que os sofrimentos que agora sofro não se comparam com a glória a mim reservada, que me será revelada, pois a criação aguarda com expectativa e ansiedade a revelação que será feita aos filhos de Deus. Romanos 8, 18, 19. Estão percebendo? O apóstolo Paulo, ele usa algumas figuras falando desta mesma glória. Então, especificamente, eu não posso dizer a glória é isso, a glorificação é isso. É a vitória sobre o sofrimento, é a coroa, né? a coroa da ideia de autoridade, de riqueza, etc. Enfim, nós não podemos especificar o que vem a ser a glorificação, mas sabemos que é algo de muito bom reservado para todos nós. Desde o dia do nosso nascimento espiritual até o dia da nossa morte física, nós, os crentes, enfrentamos aqui, nesta vida, uma mescla de alegria e sofrimento, derrotas e vitórias, ora vivendo momento de gozo espiritual, de êxtase espiritual, ora de angústia, tristeza da alma, ora algemado ao pecado, ora liberto do pecado, livre do pecado, ora alegrando-se intensamente, alegrando o Espírito de Deus, ora entristecendo-se e entristecendo o Espírito Santo que em nós habita e que tem conhecimento de nossas ações humanas. A nossa vitória completa sobre o pecado só será plena na vida além sepultura quando o crente alcança a vida por vir e o gozo de estar na glória celeste. Nós, batistas,
cremos e ensinamos que o crente, logo após a sua morte aqui, entra no estado de gozo espiritual absoluto e de completa vitória, liberto do pecado no além. Um pouquinho à frente, ainda hoje ou na próxima quarta-feira, eu estarei falando sobre a ressurreição e este estado, e o estado intermediário, esse estado de gozo que teremos no além. Quando chegará o homem salvo a este momento de glória no além, não podemos afirmar e nem devemos especular, pois ninguém sabe o dia da própria morte. Mas, por certo, o gozo espiritual absoluto não será aqui nesta vida, mas na vida além. O homem salvo por Jesus, logo após a morte física, entra em um novo ambiente puro e perfeito na presença de Deus e vê Jesus Cristo, o autor de sua fé, o redentor dos que são vencedores. O apóstolo João, no livro da Revelação, quando ele descreve os acontecimentos futuros, o livro do Apocalipse, ele descreve o novo ambiente no qual nós, os salvos, viveremos pós-morte aqui. Após a experiência de arrependimento, fé, conversão, justificação, inicia-se o processo de regeneração e crescimento espiritual para alcançar a santificação, que continua até que o crente passe pela experiência da morte física e tome posse da vitória final, a vida eterna prometida a todo aquele que crê e recebe Jesus como seu Redentor e Senhor. Quando o crente chega a esse ponto de alcançar a vitória final, ele torna-se perfeito quanto ao seu caráter, o que significa que todos os seus poderes serão santificados, suas faculdades como pensar, querer, amar, consciência própria, direção própria, se tornarão de acordo com a vontade de Deus. Nenhum pensamento mau, nenhum pensamento perverso, pernicioso, pecaminoso estará em sua alma, porque tais poderes de alma estarão em perfeita harmonia com a perfeita e santa vontade de Deus. Seus desejos, modo de pensar, agir, seus sentimentos, a direção da vida, tudo estará entregue por livre-arbítrio ao Espírito Santo que os conduzirá. Isto só se realizará porquanto o caráter do homem salvo na eternidade será perfeito e bom. A salvação proporcionada por Jesus a nós, aqueles que cremos, não nos livra somente do horror da segunda morte, que é eterna, como consequência dos pecados. Nós somos salvos também para alcançarmos a nossa perfeição e sermos semelhantes a Jesus Cristo, o varão perfeito, e vivermos eternamente a plena vida a nós reservada e vivermos de forma glorificada. Eu estou tentando explicar o sentido completo do que é a glorificação, não é? Então viveremos eternamente a vida plena, a nós reservada, dentro dos planos elaborados pelo Criador desde a eternidade passada, que antecede a criação do universo. A salvação dá-nos esperança com o futuro por vir, e não remorso e tristeza pelos nossos pecados passados.
A maior alegria do crente está na expectativa de se tornar semelhante a Jesus perante o Pai e ser tratado como um igual ao Filho. O prazer de ser salvo está na certeza de que haveremos de nos transformar e seremos semelhantes ao Filho de Deus, e não somente em termos escapado da morte e escapado do inferno. Finalmente, para concluir essa questão aí da salvação e da questão do homem, porque vamos passar para falar sobre o tempo futuro, o porvir, finalmente, lembro aos irmãos ter ensinado que a Bíblia ensina sobre a soberania de Deus, reconhecendo a liberdade do homem. É bom que nós falamos bastante sobre isso, né? A soberania de Deus e o livre-arbítrio do homem, etc. Então, eu quero, na conclusão deste assunto, para passar adiante, eu quero lembrar aos irmãos, quero pedir aos irmãos que não se esqueçam, não é? E que esteja sempre entendendo, reconhecendo a liberdade do homem junto com a soberania de Deus. As duas, soberania de Deus e liberdade do homem, se harmonizam-se sem conflito na experiência da salvação da humanidade. Deus é soberano para salvar o homem da perdição e inferno eterno. E dá o primeiro passo, iniciando o processo de salvação, mas respeitando a liberdade do homem, não salvando a quem não quer ser salvo. Eu disse lá atrás, há uns 2 ou 3 capítulos atrás, que ninguém vai para o céu obrigado. Ninguém vai para o céu obrigado. E vai para o inferno quem quer. E o sentido dessa minha afirmação está aí, né? O homem tem direito e exerce o livre-arbítrio até o fim. O Espírito Santo foi enviado por Deus e está entre nós para continuar a obra de redenção do pecador iniciada pelo Senhor Jesus Cristo. É o Espírito Santo que dá ao homem a convicção de ser pecador e convicção do pecado. Ele persuade, constrange do pecado e conduz o homem à salvação. Mas ele faz isso sem desrespeitar a liberdade do homem. O homem não é salvo com o sacrifício da sua liberdade individual, sua espontaneidade, seu livre-arbítrio. O homem é salvo, só é salvo se quer ser salvo. Vou repetir, o homem só é salvo se quer ser salvo. O Espírito Santo veio para efetivar a salvação proporcionada por Cristo a todo o que crê, se arrepende, quer ser salvo, for perdoado e justificado e estiver disposto a regenerar-se. Concluo, então, a questão da salvação, todo esse aspecto, para entrar, então, na doutrina do porvir, na doutrina que fala sobre a vida além. E aí, meus queridos, eu quero ler quero dar como referência para vocês alguns textos e depois eu vou resumir esses textos na sequência, tá? Mas anotem aí, está aparecendo aí para vocês, Eclesiastes 3, 1 e 2, Jó 14, 14, Jó 19, 25 a 27, Isaías 26, 19, João, Evangelho, lá no Novo Testamento, João, capítulo 11, versículo 25, 26, 1 Coríntios, carta de Paulo, capítulo 15, versículo 52, e Hebreus 9, versículo 27. Vou resumir
esse texto para não tornar longo. Repito, por favor, consulte na sua Bíblia, leia em casa, abra, medite nesses textos, pense neles. Não leia simplesmente porque eu citei, mas pense neles, analise esses textos. Eclesiastes, tudo tem o seu tempo determinado. Há tempo de nascer e tempo de morrer. Óbvio, todos sabemos disso, mas é uma afirmação bíblica. Todos nós escrevemos nossa história entre o berçário e o cemitério, entre o berço e o túmulo. Jó, grande patriarca lá no passado, longínquo, ele tinha uma pergunta que domina os nossos corações, as nossas mentes, especialmente quando estamos em um funeral. Morrendo o homem, porventura tornará a vida? Mas é interessante que Jó mesmo responde: eu sei que o meu Redentor vive e que por fim virá sobre a terra. Sei que mesmo depois de consumida a minha pele e destruída a minha carne, ainda verei a Deus. Vê-lo-ei por mim mesmo, com os meus próprios olhos e não outros. Texto de Isaías, grande profeta do passado, profetizou 700 anos antes do Senhor Jesus nascer. E ele escreveu: os teus mortos viverão, os teus mortos ressuscitarão. Alegrai-vos e exultai, vós que estás no pó, porque a terra lançará de si os mortos. João, conversando com Marta, já me referi há pouco sobre esse diálogo, ele disse: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Todo aquele que crê em mim não morre. Crês tu isto? Paulo, escrevendo à igreja em Corinto: revelo-lhes um mistério. Todos nós, num abrir e fechar de olhos, num piscar, ao toque da última trombeta, ressuscitaremos, porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis. E aqueles que estiverem vivos serão transformados. O escritor aos Hebreus escreveu: aos homens está ordenado morrer uma vez, vindo depois o juízo. Irmãos, eu gostaria desse instante, falando sobre essa doutrina do além, doutrina do porvir, doutrina da eternidade, eu gostaria de falar sobre o estado intermediário, o estado da alma e espírito entre a sepultura e o juízo final. Inicialmente, temos que considerar a morte física como a fronteira entre a vida física, entre a vida na terra e o além. A morte não é, vou repetir, a morte não é aniquilamento e fim da existência humana. Fim da existência física, deste corpo que volta ao pó, como disse o texto sagrado. Mas não é o fim da nossa existência. Continuamos a existir. Teologicamente, a morte tem duplo sentido, duplo significado, referindo-se tanto à morte física quanto à morte da alma. A morte física acontece quando a alma e espírito se separam do corpo, da matéria física, que volta ao pó, sua origem primária. Na morte física, finda-se, encerra-se o tempo de vida aqui na Terra e inicia-se um outro estágio de nossa existência.
Sobre a morte física, escreveu Salomão, e eu me referi a esse texto ainda há pouco. Há um tempo determinado para todo o propósito. Há tempo de nascer e tempo de morrer. Eclesiastes 3:2. A Bíblia pouco explica sobre a condição da alma humana após deixar, pela cessação das atividades físicas, a vida na terra e o corpo voltar ao lugar de sua origem, o pó. Mas o pouco que a Bíblia revela é suficiente para dizermos que a vida continua no além e que existe um estado intermediário de gozo ou tormento entre a vida física e o juízo final, no qual, perante o trono de Deus, cada um de nós responderemos individualmente pelos atos praticados e pecados cometidos. O escritor aos Hebreus, no Novo Testamento, escreveu: ao homem está determinado morrer uma só vez, vindo após a morte o juízo. Me referi a esse texto ainda há pouco. Estou repetindo para dar ênfase a essa questão. Encontramos nos textos bíblicos do Velho Testamento a palavra Sheol, que foi transliterada para o Novo Testamento como Hades, e que se traduz para o português como além, e que significa o estado da alma após a morte física do homem enquanto aguarda o juízo final. Há muita gente fazendo até doutrina em torno dessas palavras, Sheol e Hades, mas elas apenas, esses termos hebraico, grego e português, apenas se referem-se ao estado de vida consciente da alma no além-túmulo. Há no Novo Testamento várias passagens que referem-se com clareza sobre o estado da alma no além. Vou citar esses textos. Lucas 23:43. Esse texto registra a promessa de Jesus feita ao malfeitor que na cruz se arrependeu dos seus pecados e reconheceu Jesus como remidor. Jesus disse àquele homem: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Ora, o corpo de Jesus e daquele homem iria para a sepultura naquele dia mesmo. Mas Jesus dizia hoje mesmo. Ele estava se referindo a esse estado de alma e de espírito na eternidade. Lucas 16:22. Esse texto registra a parábola contada por Jesus aos judeus, referindo-se ao lugar para onde vai todo aquele que crê, é justificado e salvo. E o lugar para todo aquele que não crê, não é justificado, não é salvo e vive impiamente, sendo alcançado pela morte física nesse estado de impiedade. Jesus disse que o justificado, o justo, vai para um lugar de gozo, prazer, e o injusto para um lugar de dor, tormento e remorso. João capítulo 11, versículo 26. Esse texto registra a afirmação de Jesus a Marta, irmã de Lázaro. Ali o texto há pouco. Aquele que foi sepultado, Lázaro foi sepultado, e 4 dias após foi ressuscitado pelo Senhor. Mas Jesus disse a Marta, naquele diálogo: aquele que crê em mim, ainda que morra fisicamente, viverá no além. Lá, um pouco à frente, talvez na próxima quarta-feira, eu volto a falar sobre esse diálogo de Jesus, porque Marta não entendeu bem aí a explicação de Jesus sobre a ressurreição. Quando eu falar sobre a ressurreição lá na frente, eu vou esclarecer isso aí. Mas vamos lá. 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 1. Aos crentes em Corinto, o apóstolo Paulo escreveu: sabemos que quando esta morada terrestre, aspas, o corpo, se desfizer, aspas, morrer, teremos uma nova morada, aspas, um novo corpo da parte de Deus na vida eterna. Filipenses, capítulo 1, versículo 23. Aos crentes da cidade de Filipe,
o mesmo apóstolo escreveu: sinto-me pressionado pelo desejo de permanecer convosco, mas também desejo partir para estar com Cristo, que é muito melhor. Evangelho de João, capítulo 14, versículo 1 a 3. Ao se despedir dos discípulos antes de regressar fisicamente para os céus, Jesus disse: no lugar onde meu Pai está, há muito espaço. Eu vou para o Pai, vou preparar-vos lugar e voltarei para levá-los comigo, a fim de, onde eu estiver, vocês possam estar também. Apocalipse capítulo 6, versículo 9 e 11, e capítulo 7, versículo de 9 a 13. João, apóstolo, na ilha de Patmos, ele recebeu uma visão profética das mais esclarecedoras sobre a situação das almas salvas no além. E as revelou assim: quando foi aberto o quinto selo, eu, João, vi diante do altar as almas daqueles que, por causa da palavra de Deus e testemunho de Jesus, foram mortos. E elas, as almas, perguntavam ao Senhor Todo-Poderoso: até quando julgarás aqueles que estão sobre a terra? E a elas foi dito que aguardassem um pouco mais até que se completasse o número dos conservos, que igualmente morreriam sobre a terra. O estado intermediário é um estágio de tempo no além-túmulo entre a morte física e a ressurreição para o juízo final, quando os salvos e perdidos, justificados e injustificados, em estado incorpóreo, mas em suas plenas faculdades mentais, aguardam os acontecimentos escatológicos finais. Os salvos em pleno gozo e alegria, os perdidos, os não salvos, em dor, tristeza e agonizante remorso. Em 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9, Pedro, apóstolo, escreveu sobre esse lapso de tempo intermediário entre a morte e a ressurreição, dizendo que o Senhor livra do tormento os piedosos, enquanto reserva para o dia do juízo e condenação os ímpios, os perversos, os pecadores não arrependidos, que já estão em tormento. É ensino bíblico, teológico, que os que creem são justificados e salvos, que os que são justificados e salvos, tanto quanto os que não creem e não foram justificados e estão perdidos, ao morrerem aqui fisicamente, vão para o além, plenos em suas consciências, sabendo o que está acontecendo. Os salvos ficam aguardando com alegria e prazer o dia do juízo final. E os perdidos sob condenação ficam em tormento, agonia, remorso, aguardando o juízo final. Nós entendemos e ensinamos que assim que morremos aqui, nos encontramos no estado intermediário no além. Os salvos, plenos de alegria, repito, felizes, jubilosos pela salvação. Os não salvos, em tristeza, agonia e remorso para todo sempre, sem fim. Na próxima quarta-feira, nós continuamos este assunto sobre o além. E aí falo da segunda vinda do Senhor, porque esse estado intermediário vai até o arrebatamento e a vinda do Senhor. Mas aí é um assunto para a próxima quarta-feira. Que Deus abençoe a todos, que Deus possa enriquecer grandemente a vida de todos. Eu volto a solicitar a vocês que vocês tenham aí os textos citados e
e grafados. Consultem, leiam na sua Bíblia, meditem nesses textos. E se tiverem dúvidas, podem nos acessar e nós teremos prazer em atendê-los. Oremos ao Senhor. Pai, te agradecemos por essa noite de estudo, pelo privilégio desse encontro, pela alegria, Senhor, de estar ministrando tais doutrinas à tua igreja, aos irmãos queridos de outras igrejas e aos amigos que nos ouvem com interesse sobre este assunto. Acrescente, Senhor, no coração, na mente, na alma daqueles queridos, aquilo que eu não pude fazer. Eu oro em nome do Senhor Jesus. Amém. Olá, pessoal! No nosso panorama bíblico de hoje eu vim falar dos evangelhos. Primeiro, evangelho significa boas novas ou boas notícias. Então, os 4 evangelhos ali vão tratar da boa notícia que é Jesus. Todos eles tratando ali do ministério de Jesus. Porém, os 3 primeiros, Mateus, Marcos e Lucas, são considerados sinóticos ou sinópticos, né? Porque são sinopses. É uma visão geral e comum do mesmo assunto, tratando ali do ministério de Jesus, os 3 primeiros numa perspectiva mais pública do ministério, e João, de forma diferente, traz uma perspectiva mais particular da divindade de Jesus. Cronologicamente, Marcos foi o primeiro a ser escrito, e depois Mateus e Lucas usaram provavelmente os seus registros também para escreverem os seus evangelhos. João foi o último a ser escrito, provavelmente ali mais de 20 anos depois, e cada um deles teve uma perspectiva, um propósito específico, né? Mateus ele foi escrito para os judeus, Marcos foi escrito para os romanos e Lucas foi escrito para os gregos, enquanto João escreveu num contexto geral da igreja primitiva, né? Para a igreja primitiva que estava sendo fundada na época. Então, desejo a vocês uma boa leitura dos 4 evangelhos e em breve a gente vai tratar cada um deles especificamente.